Fala, meus queridos, retornamos aqui com mais um bloco sobre realidade histórica, política, social e econômica do estado de Goiás. Comigo, professor Luiz Eduardo, seu professor de História do Goiás. Então vou colocar aqui, você já sabe, para você me seguir lá, @LuizDudes, meu Instagram, sempre com conteúdos muito importantes e pertinentes aí para a sua aprovação. E o nosso tema hoje é esse aqui, ó, Goiânia e a sua transferência, ok? Vamos lá, pessoal? Vamos lá? Então, daqui para vocês, vamos trabalhar aí as questões relacionadas à transferência da capital para Goiânia. Então essa iniciativa, vou destacar aqui para vocês, vai ser a partir da Era Vargas, tá? A partir do governo de Getúlio Vargas. Ali após a Revolução de 30, né? Após Getúlio Vargas vão aceitar a eleição de Júlio Prestes, então nós vamos ter ali a chegada de Getúlio Vargas ao poder e em 1933 nós temos aí o lançamento da pedra fundamental de Goiânia. Qual era o objetivo então de Getúlio Vargas aqui? Era enfraquecer a política oligárquica da cidade de Goiás, Vila Boa, então capital do estado. Então essa foi uma iniciativa do processo de modernização do Brasil e do seu povoamento, né, do seu crescimento demográfico mais para o interior do país, lá da época do governo de Getúlio Vargas. Então a antiga capital era quem? Goiás Velho, hoje aí cidade de Goiás, e era considerada isolada e com pouca infraestrutura para ser uma capital. Claro que esse não era o principal objetivo de Getúlio Vargas, porque eu já falei para você qual era, que era justamente enfraquecer a elite local, né? Mas era considerada uma cidade isolada dos outros 245 municípios do estado e também com pouca infraestrutura. Então esses foram os motivos que fizeram então com que Goiânia fosse construída para ser a nova capital. Então Goiânia é uma cidade planejada. É uma cidade planejada, tudo bem? Com arquitetura que nós chamamos Art Deco. Arquitetura Art Deco, tudo bem? Então olha lá. Qual foi o objetivo então? O objetivo aí era ocasionar esse impulsionamento e o desenvolvimento econômico e integrar o interior ao restante do país. Então, esse era o principal objetivo aí da construção da nossa querida Goiânia. Principalmente o que? Integrar. Principalmente integrar. Então essa era a perspectiva, essa era a intenção na construção de Goiânia. Tudo bem? Então olha lá. Quais foram as razões para a transferência? Por que aconteceu a transferência de Goiânia para Goiânia, da capital de Goiás, né, de Goiás Velho, para Goiânia? Qual foi a intenção? Por que aconteceu? Então, olha lá, vou apontar para você. Vamos lá? Necessidade de uma capital que fosse o que? Mais central e acessível. Ou seja, a questão era que era considerada, Goiás Velho, era considerada uma capital distante e sem infraestrutura, né? E sem infraestrutura. Nesse sentido, então, veio essa proposta. Veio essa proposta da transferência da capital, a busca por uma modernização urbana e também administrativa do estado, visando aí o crescimento econômico, integração econômica entre a nova capital e os outros municípios do estado, deixando a capital de forma mais centralizada, né? Goiás Velho já não atendia as expectativas o quê? As expectativas logísticas, né? Já não atendia aí as expectativas logísticas e políticas da época e a influência ideológica modernista aqui da arquitetura. Aí eu vou destacar para você aqui, ó. Qual foi a arquitetura? Art Deco. Esse foi o estilo de arquitetura utilizado, melhor dizendo, para a construção de Goiânia. Esse estilo ele vai surgir na Europa no início do século XX, tá? Mais precisamente ali entre a década de 20, a década de 30, período entre guerras. E ele vai se caracterizar por algumas questões que eu vou destacar aqui para você. Pela elegância, pelo luxo
né? Pelas formas geométricas, e também pelas suas linhas retas, pela sua horizontalidade, ok? Então essas são as características do Art Deco. Leve isso para a sua prova. Goiânia foi construída, foi planejada no estilo Art Deco. Elegância, luxo, formas geométricas, isso você percebe lá no Palácio das Esmeraldas, e também por suas linhas retas e horizontalidade dos seus prédios. O Palácio das Esmeraldas também é um forte exemplo disso. Tudo bem? Então essas são as razões para a transferência, mas há uma outra razão que eu quero salientar para você aqui, que era o que? A redução, para você não esquecer, e essa razão é uma razão política própria de Getúlio Vargas, e também do seu interventor Pedro Ludovico Teixeira. Redução do poder das oligarquias. Redução do poder das oligarquias, tudo bem? Então olha lá, o início da construção de Goiânia aconteceu a partir de 1933, durante o governo do interventor Pedro Ludovico Teixeira. Então ela é planejada com base no modelo de cidade de jardins, como eu disse para você, a característica Art Deco, que levava em consideração a elegância, o luxo, formas geométricas e também a sua horizontalidade e linhas retas. Urbanização inspiradas nos ideais do quê? Da racionalidade moderna. Lembre-se que o estilo Art Deco surge no século XX com a proposta de uma arte mais racional, de uma arte mais moderna, de uma arte que viesse trazer a elegância do cenário urbano, demonstrar, expressar a elegância do cenário urbano. Então, olha lá, características de Goiânia. Teremos então um projeto moderno, baseado na arquitetura Art Deco, com ruas largas e setores bem planejados. Ela foi construída de forma setorizada. O uso da arquitetura Art Deco, já falei para vocês, expliquei o que é, em mais os seus diversos edifícios públicos. E a cidade é um símbolo da renovação política, da renovação cultural. E quando ela é construída, e quando ela é inaugurada, que ela só vai ser inaugurada em 1942, Pedro Ludovico Teixeira, seu interventor do estado de Goiás, vai então fazer o que nós chamamos de batismo cultural. Então haverá dias aí de festas, de comemoração, apresentando a nova capital de Goiás ao Brasil, ao mundo, o batismo cultural com muitas festas, festas históricas, festas religiosas, né? Festas de cunho comum, também palestras, né? Grandes artistas vieram aí integrar a construção e a inauguração, melhor dizendo, da nova capital Goiânia. Então ela é um símbolo, Goiânia é um símbolo da renovação política e também da renovação cultural do estado de Goiás. Então olha lá. A inauguração e sua consolidação se dá em 1942. A transferência definitiva só acontece da sede do governo. Acontece nesse mesmo ano, em 1942, então não foi algo imediato, como a gente pensa, porque em 1933 é o lançamento da pedra e é o início da construção. E é o início da construção da capital Goiânia, ok? Então a mudança vai consolidar o novo centro político e também o novo centro econômico do estado, com vistas à organização administrativa, mas também política. Tudo bem? Show de bola? Então olha lá na tela. Quais foram os impactos então? Teremos aí o estímulo à migração interna, um crescimento populacional exponencial devido à nova capital, as novas oportunidades de emprego que ela trazia, por exemplo, o seu desenvolvimento, a sua infraestrutura, a sua modernização, os serviços públicos, também concurso público. Você está estudando aqui para isso? O concurso público, então, que trouxe aí várias esperanças de uma vida melhor. E isso incentivou também o processo de migração. Não só de pessoas do próprio estado de Goiás, de outros municípios que vieram para Goiânia por conta das novas oportunidades, mas também de pessoas de outros estados do Brasil. E a sua redefinição política e administrativa de forma regional, integrando os outros 245 municípios do estado
a capital do estado de Goiás, a nova capital do território goiano. Agora nós vamos ver, meus queridos, os principais monumentos de Goiânia. Quais são os principais monumentos e por que você tem que levar eles para sua prova? Porque geralmente eles caem, geralmente eles aparecem em prova. Então eu vou dar aqui para você, meu neném, as principais dicas para que você chegue na prova arrebentando, e o primeiro deles é esse aí, ó. Esse aqui você tem que saber logo de cor, de cabeça. O monumento das três raças. Por que das três raças? Significa, o que simboliza esse monumento das três raças? A formação populacional do território goiano, a formação demográfica do território goiano. Quem formou? Quais foram os povos? Os indígenas, os brancos e os negros. Aqui vai um negocinho para você. Tem prova, eu já vi banca cobrando isso. Jogou essa imagem na prova e disse assim: o monumento das três raças tem como principal símbolo histórico trazer a consolidação da ideia de formação de identidade do povo goiano. Quais foram os principais povos da formação cultural e populacional e demográfica do território goiano? Aí o cara vai lá e coloca assim: o índio, o negro e o ibérico. Já teve banca que deu certo. Então se aparecer ibérico, que é uma referência lá aos Países Baixos, né? Os europeus, também pode estar certo aí, dependendo do contexto da sua prova, ok? Então ela é uma escultura de bronze aí de 7 metros de altura e é uma obra de quem? De Neuza Moraes, uma das mais importantes artistas do Brasil, que obviamente nos presenteou com essa belíssima obra, um dos símbolos mais conhecidos da cidade, Monumento das Três Raças, tudo bem? Localizado lá na Praça Cívica de Goiânia, ok? Então olha lá, nós temos aqui o coreto da Praça Cívica também, construído na década de 1930, no seu estilo que? Art Deco. E aí eu já expliquei para você o que é o estilo Art Deco, tudo bem? Então olha lá. Desculpa, então vamos lá. Foi palco de discursos políticos e apresentações culturais e encontros sociais. Importante monumento também da Praça Cívica, importante monumento também da nossa querida capital Goiânia. Palácio das Esmeraldas, a sede do governo do estado de Goiás, residência oficial do governador do estado de Goiás, inaugurado em 1937, também no seu estilo Art Deco, como você pode perceber aqui, ó, sua horizontalidade, olha lá, ó, sua horizontalidade, a mesma coisa da Praça do Coreto, ó, estilo Art Deco, elegância, luxo, modernidade, linhas e horizontalidade, tudo bem? Então o Palácio das Esmeraldas, obviamente, sede do governo do estado e também residência oficial do governador do estado de Goiás, também detém esse estilo Art Deco. Praça do Bandeirante, olha lá. Praça do Bandeirante conta com a escultura do Bandeirante. Quem? Quem é esse carinha bem aqui, ó? Fala pra mim. Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera. O cara que descobriu quem? O cara que descobriu Goiás. Essa escultura foi feita por Armando Zago. Armando Zago é o cara que nos deu essa belíssima escultura do descobridor do estado de Goiás, Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera. Seu filho, Bartolomeu Bueno da Silva, filho, descobriu ouro em Goiás a partir de 1725, que deu início ao ciclo da mineração em Goiás. Representa o espírito desbravador que fundou o estado de Goiás. Bandeirantismo paulista, descobrindo o território goiano e dando início ao nosso maravilhoso estado de Goiás. O Teatro de Goiânia também, com características Art Deco, linhas, horizontalidades, elegância, luxo. Foi o primeiro grande teatro da cidade de Goiânia e hoje é um patrimônio tombado. Okay? E aí nós vamos resolver algumas questões para consolidar os nossos conhecimentos sobre a nossa capital Goiânia. Eu trabalhei com você aqui os principais monumentos.
e te dei as principais dicas. Agora é a hora da gente chegar e arrasar nas nossas questões. Vou colocar para você aí a questão de número 1 na tela. Olha lá, meu bebê. A mudança da capital mobilizou todas as atenções do Estado, pois se tratava de mudar a geografia política, alterando o lugar de encontro das atividades administrativas. Antes de Goiânia, a capital do estado de Goiás era Anápolis, Rio Verde, Cidade de Goiás ou Goiás Velho, Catalão, Formosa. Pode marcar aí sem medo de ser feliz. Questão de graça. Já apareceu em prova, acredite. É aquela questão que você não pode errar de maneira nenhuma. Cidade de Goiás, ou também conhecida como Goiás Velho, questão de número 1, mais fácil do que ganhar no Vasco quando ele está na zona de rebaixamento. Então vamos lá, partiu aí, próxima questão, questão de número 2. A criação de Goiânia tinha como ponto central, letra A, conservar o poder político das oligarquias. Conservar o poder político não, errou. Lembre-se que uma das propostas de Vargas era a redução do poder das oligarquias locais que estavam em Vila Boa, cidade de Goiás ou Goiás Velho, ok? Então letra A errada. B, estabelecer domínio sobre terras que pertenciam ao estado de São Paulo, nada a ver. Letra C, retirar o poder político das oligarquias. Pode marcar aí, meu bebê. Sem medo de ser feliz, o quê? Letra C. Letra D, introduzir em Goiás a cultura da cana-de-açúcar. Errou. Letra E, afastar as tribos indígenas que habitavam as cercanias de Campinas das Flores. Errada também. Então, questão de número 2, pode marcar aí no seu material, meu bebê. Letra C. Letra C. Tudo bem? Questão de número 3, essa é um pouco grande. Vamos lá? Atualmente, a capital do estado de Goiás é Goiânia, tendo sido fundada para esse fim. Assinar a alternativa correta quanto ao contexto histórico nacional do período em que foi fundada a cidade de Goiânia. Letra A. Goiânia foi fundada e construída em 1967, durante o período da ditadura militar. Errou. Tendo como base o ideário desenvolvimentista do regime, buscando urbanizar a região central do país, além de servir como uma espécie de enorme propaganda do regime ditatorial. Letra A, erradíssima. Não foi construído durante o período da ditadura militar. Letra B. A fundação de Goiânia, em 1933, teve grande participação de Pedro Ludovico, presidente do estado de Goiás, cargo semelhante ao de governador, aliado de quem? Olha lá, de Getúlio Vargas, e auxiliou como propaganda da denominada pelos varguistas Revolução de 30, na qual Vargas tinha chegado ao poder. Então pode marcar aí, pode marcar aí, letra B, questão de número 3. Letra C, Goiânia foi fundada em um contexto de aliança forte com os Estados Unidos. Já errou. Durante o governo Dutra, 1946, Dutra, errado também. D, a atual capital Goiânia foi um dos pontos de maior relevância no período do Estado Novo, na era Vargas, fundada em 1943. Isso é importante para dar força popular ao regime ditatorial vigente naquela época. Professor, eu acho que essa D aí também, essa letra D faz sentido. Não faz não. Tá? Durante o Estado Novo varguista é de 1937 a 1945. Correto? Goiânia foi fundada em 1933, em 1943, o lançamento da pedra fundamental de Goiânia é 24/10/1933. E não de 1943, por isso letra D não faz sentido algum. Então vamos lá, questão de número 4. Em 24 de outubro de 33, houve o lançamento, olha lá, da pedra fundamental de Goiânia, a nova capital de Goiás. A 7 de novembro de 35, realizou-se a mudança provisória, quando o governador Pedro Ludovico Teixeira deixou Goiás, passando a residir aonde? Em Goiânia. Em 18 de março de 37, por meio do decreto 1816, determinou-se a mudança definitiva da sede administrativa do estado, da cidade de Goiás para Goiânia. Porém,
A inauguração da cidade e sua apresentação para o país se daria 5 anos depois, em 1942, quando se realizou o letra A. Vamos lá? Batismo cultural com as grandes festas e realização de vários congressos de ordem nacional em Goiânia. Letra B. Ato de nomeação de Venerando Freitas Borges para prefeito de Goiânia. Letra C. Lançamento da pedra fundamental no Palácio das Esmeraldas. Letra D. Descerramento da placa de inauguração do Lago das Rosas, cartão postal da nova capital. E aí, pessoal? Falei para vocês já isso aqui, resposta já foi dada, tá de graça. Olha lá, letra A. Batismo cultural com grandes festas e realização de vários congressos de ordem nacional, ok? Portanto, todas as demais alternativas, letra B, letra C, letra D, estão eradinhas. E com isso, então, nós chegamos ao fim de mais um bloco, meus queridos. O fim de mais um bloco. E aqui nós tratamos sobre as principais características da transferência de Goiânia como sendo a nova capital do estado de Goiás. Portanto, vimos aqui também os principais monumentos. Eles são importantes para a sua prova. Leve eles para a sua prova, porque com toda certeza farão a diferença na hora de você resolver as questões, porque aqui você não vai acertar uma ou outra não. Aqui comigo você vai gabaritar todas as questões. Então eu vou deixar aqui para você, ó, mais uma vez o meu Instagram, @luizdudes. E aí, se você tiver alguma dúvida, professor, eu tô com alguma dúvida, posso te perguntar lá no Instagram? Pode perguntar lá no Instagram, pode chamar no direct que a gente troca uma ideia e eu tiro todas as suas dúvidas. Então eu fico por aqui e desejo para você excelentes estudos e uma boa preparação. Fui!